Bom, gente, vamos começar aí a nossa live. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, na nossa segunda live, né, da nossa grande sala de professores. Hoje a gente convidou a professora Luciana Messias. Ela é professora de língua portuguesa, mas atualmente, já há alguns anos, né, Lu? Ela está como diretora de uma escola de educação infantil em São Paulo, de uma EMEI. Lu, muito prazer em te receber aqui, é uma honra estar com você aqui e poder compartilhar a sua experiência, o que você está fazendo dentro da sua escola, enfim, com tantos professores. Nós estamos num momento muito difícil, né, Lu, que é esse momento da pandemia, pegou todo mundo muito desprevenido, e aí a cada semana a gente tem uma informação nova e que a gente precisa, enfim, se reorganizar. Então, Lu, começa você falando então da sua escola, da sua experiência, do que você está fazendo, enfim, pode começar, a palavra é sua. Bom, é uma escola de educação infantil, do município de São Paulo. São 490 crianças atendidas na Zona Leste de São Paulo. É uma EMEI com 10 salas por período, então são 20 turminhas de 25 crianças, de uma área, eu não digo de extrema vulnerabilidade, mas de certa vulnerabilidade social, sim. Como é a maioria das escolas de educação infantil da Zona Leste, das escolas de fundamental também, da Zona Leste de São Paulo. E nós estamos, desde o dia 23 de março, que foi quando foi decretado na cidade de São Paulo o estado de quarentena, por conta da pandemia, a gente vem enfrentando cada dia, como a Mônica disse, novas situações e novos desafios que vêm sendo enfrentados um por um, dia após dia. Então essa é a nossa realidade na escola. São 46 professores, 7 funcionários do quadro de apoio, fora o pessoal da cozinha, da limpeza. São todas essas pessoas envolvidas nessas mudanças que vem acontecendo aqui na escola. E Lu, como é que vocês estão funcionando nesse período? Desde que nós entramos em quarentena, a prefeitura decretou um recesso, antecipou o recesso das crianças de julho para ali no fim de março, começo de abril. E depois desse período a gente começou também, sob orientação de SME, a desenvolver atividades remotas, Primeiro a gente fez esse contato com as famílias pelo Facebook, que é a rede social mais popular, entre as famílias e tudo mais. Depois a gente começou a usar o Google Classroom. Então as atividades acontecem diariamente nessa plataforma. As professoras, os professores têm desenvolvido um trabalho fantástico de se reinventar e se readaptar e tentar tornar a linguagem mais acessível possível para as famílias que agora estão no papel de educadores, em casa, com as crianças, nas condições que eles têm disponíveis. Então, desde o começo de abril, que as atividades estão sendo desenvolvidas de forma remota pelas professoras e pelos professores. Além disso, elas mantêm um contato diário com as famílias por grupos de WhatsApp, que também é a ferramenta mais acessível para as famílias no momento. A gente pensou muito no que fosse mais acessível para os pais e para as crianças. E o WhatsApp e o Facebook foi a nossa porta de entrada para o contato com as famílias. Na nossa dificuldade, a primeira foi de chamar essas famílias para essas plataformas. Como chamar de repente, então até o meio de março todo mundo estava indo para a escola, de repente não podia mais. E aí a nossa dificuldade inicial foi reunir essas famílias, chamar todo mundo, explicar como ia ser dali para frente. É um trabalho que não acabou ainda hoje. Então, hoje, no final de agosto, a gente ainda está recuperando famílias, colocando em grupo, falando como acessa o Classroom, o que está acontecendo. Então, é um trabalho sem fim, assim. Ô Lu, eu imagino que vocês, assim, a sua rotina como gestora da escola junto aos professores, ela mudou totalmente, Porque enquanto você estava cuidando de uma rotina
que já era mais ou menos um comportamento mais absorvido entre os professores, e a rotina dos pais, eles já sabiam, enfim. Agora você está sendo obrigada a organizar um trabalho que é remoto, né, para garantir que as crianças mantenham a rotina de aprendizagem, etc. E a gente está acompanhando, assim, a Prefeitura de São Paulo fez um grande levantamento com relação às crianças, né, a taxa de contaminação das crianças, o quanto as crianças já estavam com o vírus e estavam assintomáticas. E a gente percebe assim que tem muitos estados no Brasil que nem iniciaram essa análise, né, para saber se o perfil de contaminação, quantas pessoas foram contaminadas ou não. E a gente sabe que essa é uma preocupação, principalmente porque mesmo na educação infantil, né, quer dizer, em todos os níveis da educação, a gente tem professores com comorbidades, né? E muito provavelmente esses professores, ainda que as aulas voltem com toda a segurança, todos os protocolos, esses profissionais eles não poderão voltar, né, ou terão restrições à sua atuação. Você enfrenta isso? Vocês estão olhando para isso dentro da sua escola? Sim, essa foi uma das primeiras, dos primeiros levantamentos que a gente fez sobre orientação de SME também. Então, na minha escola são 42 professores, 7 deles têm as comorbidades declaradas. E do quadro de apoio, que são os inspetores, agentes escolares, eu tenho 6 funcionários e 2 estão afastados desde o começo porque já têm as comorbidades também declaradas. E para esse quadro de apoio, que é fundamental para a escola, não há substituição. Para os professores, sim. Mas para isso não, e essa é uma coisa que angustia muito. Porque justamente boa parte dos protocolos de cuidado estão na mão dessas pessoas também, né, Lu? Porque é a questão da higiene, é a questão de toda a circulação das crianças dentro da escola, né? Como é que vocês estão planejando isso? Olha, nós fazemos muitos planos, né? A SME coordena um movimento de gestão participativa muito interessante, a gente faz discussões, faz minutas, somos bastante ouvidos, mas por mais bem elaborado que um plano de retorno seja, ele não vai ser completamente seguro. Então, nós estamos planejando tudo que ao nosso alcance a gente entende que é necessário. Mas há coisas como, por exemplo, a substituição de funcionários do quadro de apoio não está no nosso alcance. Uhum. Assim como não está também o aumento de funcionários do quadro de limpeza, que já foi reduzido no começo do ano por uma questão orçamentária, e agora é preciso que, se houver o retorno ainda esse ano, que esse quadro seja ampliado, mas também não está na nossa mão. A gente consegue controlar uma parte desse quadro do retorno, né? Entendi. A gente que já trabalhou na educação infantil, a gente sabe que é uma dinâmica muito... que as crianças, assim, têm muito contato, né? E assim, o controle da dinâmica das crianças, ele é muito difícil. Na verdade, a gente procura promover para essas crianças justamente o contrário, né? Que elas coloquem energia para fora, que elas se expandam, enfim, que elas subam, corram, brinquem nos brinquedos de parque, e elas têm muita atividade coletiva, né? E a gente sabe que, assim, vai haver uma restrição, né? Você tem espaços que as crianças se encontram. Como é que é a tua escola, assim? Conta um pouco pra gente saber, assim, o que você vai enfrentar. A nossa escola é já um desafio de largada, por conta do espaço que é bem reduzido. Então, são 10 salas, mas são 10 salas pequenas, tem 29 metros quadrados cada uma, se não me engano, e 25 crianças em cada uma. Nós não temos uma área externa coberta para atividades, por exemplo. Então, a gente tem um parque, que agora está sob reforma, uma área gramada e um solário. Então, essas são as áreas mais disputadas e mais queridas pelas crianças e onde elas brincam muito. E nesse momento, assim, de cara, a gente já pensou na eliminação do parque.
São o grande local em que as crianças brincam e precisam e que os professores desenvolvem com eles grande parte da rotina, vai ter que, nesse momento, ser suprimido porque a gente não vê alternativa para a higienização constante daquele lugar. Então, como eu falo para uma criança de 5 anos, esperar alguém limpar o brinquedo, o balanço, né, para ela usar. E também eu penso assim, eu não vou ter recurso humano para fazer isso o tempo todo. Então, sim, aquilo que fica muito difícil de pensar em solução prática, a gente, nesse primeiro momento, tirou desse plano de retorno. Então, por enquanto, a gente fala, infelizmente, o parque, que é o coração da escola para as crianças, ele vai ser retirado. E não é um lugar só para brincar livremente, um lugar que eles ficam sem nenhuma orientação, muito pelo contrário, né? Tudo acontece naquele espaço que para a gente é o melhor, assim, embora precise de muitas adaptações, é o melhor lugar da escola para as crianças estarem. E esse é o tipo de coisa que já cai no nosso colo e começa a pensar, bom, vai ser um retorno seguro, a gente vai tentar todas as medidas possíveis sanitárias para controlar possíveis focos de contaminação, de contágio entre as crianças, mas de cara a gente perde um grande espaço pedagógico. É uma pena, né? Mas assim, eu fico imaginando nos brinquedos. Eu fui professora de educação infantil durante muito tempo, né? Então a gente tinha assim uma variedade de brinquedos que a gente podia usar dentro da sala de aula para promover ali as práticas pedagógicas que as crianças manuseavam, né? E que eram coletivos, né? Então a parte dos materiais compartilhados, então assim, você tem os materiais lápis ou, enfim, tesouras, às vezes, que são compartilhadas entre as crianças, e essa rotina, com o retorno das crianças, deve mudar, né? E aí, como é que fica essa distribuição aí de materiais, esse compartilhamento de materiais, de jogos, que as crianças de educação infantil tanto precisam para poder se desenvolver? Nós, aqui na EMEI, nós já repensamos todas as práticas que eram coletivas de brinquedos e de brincar para voltarem para o universo de cada sala. Então, a gente tinha caixas de brinquedo que ficavam num almoxarifado, numa sala, e que eram compartilhados por todo mundo. Então, agora, a gente fez um levantamento de quantos brinquedos, né, do nosso acervo de brinquedos, completamos esse acervo com mais aquisição e transformamos em kits para cada sala. Então, nenhuma criança agora vai compartilhar o brinquedo de outra turma. Vai ter aquele acervo naquela sala e a gente prevê, assim, né, todo um plano, a gente espera que assim aconteça, que num retorno esses kits fiquem ali, sejam higienizados ali e não haverá mais essa troca, nem dos brinquedos e nem dos locais de brincar. Então, enquanto havia momentos em que 2, 3 turmas iam para o solário ou iam para o parque e brincavam juntas, né, e compartilhavam os brinquedos. Então, essa é a segunda perda. Primeiro é o parque, depois são essas práticas coletivas. Então, sim, cada um de cara vai brincar só com os seus amigos daquela turma. Mas assim, vocês vai voltar todo mundo? Como é que vocês estão organizando? Quer dizer, você já vai ter menos professores, né? Porque alguns estão com comorbidade, possível que tenha ali uma substituição, ter um maior enfrentamento com relação às pessoas, nas pessoas de apoio, né? Que você já tinha tido uma redução e agora ainda também tem esse quadro de comorbidades e etc. E como é que vocês estão imaginando, assim, né? Porque, assim, os espaços escolares, às vezes as pessoas imaginam uma escola com uma entrada ampla, né? Assim, é tudo muito tranquilo, né? E aí, a gente sabe que na rotina não é assim, né? A EMEI que eu trabalho não tem entrada ampla, não tem corredor amplo, não tem janela ampla. Assim como os brinquedos vão ter kits, os materiais, como você diz, tesoura, cola, a gente está fazendo um levantamento para também tornar isso individual. Isso implica numa coisa bem simples, assim, que às vezes passa despercebido para quem não é da educação infantil, que
tendo cada um seu kit, você perde a noção de compartilhar, de dividir, de negociar, e que tudo isso faz parte da infância. Não é bobagem, então você segura, eu vou garantir a questão da higienização, da individualização dos materiais, mas é irrecuperável a outra perda que está por baixo, né, disso tudo. Se eu falo que isso é seu e aquilo é do outro, então não há nenhuma negociação entre as crianças, não há chance para haver esses pequenos conflitos que fazem, né, o desenvolvimento da criança acontecer. E isso é um prejuízo enorme para elas, né, Lu, eu acho, né? Você perguntou também se todas voltam. Também neste plano, nessa minuta, foi dada à escola o poder ou a tarefa de decidir quem volta. Então, numa discussão com os professores, a gente chegou a um consenso de 5 crianças por sala, porque assim ficaria uma criança em cada mesa. Né? O que a gente lutou muito para tirar, que era o excesso de mesa, excesso de atividade sobre a mesa para ocupar outros espaços. Como a gente não pode mais usar o chão de princípio, porque é um local, né, de contaminação, então também já retiramos as atividades que vão para o chão. Então, a princípio, 5 crianças e ainda num estudo que ainda não está fechado, que haja um rodízio de todas as crianças por dias da semana. Então, seria ofertado para as famílias um dia para que a criança fosse à escola. O que é uma grande crueldade, mas é um plano inicial, que ainda não, a gente não definiu nada, mas a princípio na nossa realidade, são 25 crianças por sala, então 5 crianças por dia, de maneira que numa semana toda o total da sala pudesse ir à escola. Mas isso ainda a gente está estudando, porque é tudo muito incerto. É uma realidade incerta que a gente tem que tomar a decisão. É uma proposição inicial. Porque assim, parece assim, se a gente cobre um lugar, o outro fica descoberto, né? A gente não está conseguindo encontrar aí um equilíbrio para poder garantir tudo, né? Eu acho que quem perde muito em termos... Porque a função social da escola é a aprendizagem, garantir a aprendizagem das crianças, né? E aí as outras coisas, elas são complementares. Então, o cuidado com a criança é em função da aprendizagem, né? Dar oportunidade para as crianças brincarem entre si é em função da aprendizagem. Então, toda a gestão da escola, e você é diretora, você vai falar melhor sobre isso, o foco é a aprendizagem das crianças. E nesse momento, parece que assim... a gente está tendo a clareza de que assim, a aprendizagem das crianças e dessas crianças não vai ter chance de ser do jeito que a gente achava que tinha que ser, né? Do jeito que assim, a gente batalhou tanto nos últimos anos na educação infantil para ter uma proposta de educação infantil que respeitasse um monte de coisa das crianças, e de uma hora para outra, justamente o que a gente pediu para respeitar está sendo tirado. Aí fala pra gente, Lu, o que vocês estão falando disso? Conta pra gente. Olha, as discussões com o grupo de professores, a coordenadora da escola, ela tem feito isso diariamente, e é uma preocupação de todo mundo. É lógico que de saída a gente tem uma preocupação com a higiene, com o garantir todos os insumos possíveis para as crianças estarem ali seguras. Isso é o que mais tem se falado, mas por trás disso tem a garantia de que se as crianças vão aprender em que locais e em que tempos, já que tudo foi mexido. Então, como eu vou garantir que as crianças brinquem com qualidade, interajam? Acho que o principal não é como interagir numa época em que eu não posso ter uma interação livre, em que tudo vai ser muito cerceado. Como que a autonomia que a gente prega tanto na educação infantil, que as crianças precisam aprender a ser autônomas, se eu vou ter que controlar a cada passo que essas crianças vão dar. Exatamente. Como eu vou incentivar uma afetividade segura se eu não posso abraçar, tocar, cumprimentar o colega, pedir desculpas e coisas assim. Fora todo o universo de brincadeiras e jogos e
que vão ter que ser adaptados. E nessa adaptação vai ter uma perda muito significativa. E esses 2 anos, toda a pré-escola, toda a educação infantil, ela é muito importante. Mas, fundamentalmente, esses 2 anos que antecedem a alfabetização, né, ao ingresso ao ensino fundamental, eles são muito importantes para o desenvolvimento posterior das crianças, né? Porque é nesses 2 anos que uma série de aprendizagens acontece com relação à escrita e à leitura, né? E aí eu estou produzindo um material para gestores de educação infantil e que agora eu estou focada na questão da preparação para a alfabetização, né? E está me dando um pouco de aflição, porque assim, toda a proposta que a gente pensa de fazer, né, de preparação para a alfabetização, e que tem ali no desenvolvimento da linguagem muito a coisa do oral, quer dizer, dos fonemas, dessa percepção das crianças, e que é um trabalho que o professor faz com as crianças para elas começarem a perceber os sons, identificar os sons nas palavras e atribuir esses sons a algumas as letras, enfim, para elas poderem começar a construir, está comprometido pelo uso da máscara, né? Eu fico imaginando o professor de educação infantil ou outro professor, né, qualquer professor, ficar com máscara o tempo todo, né? E assim, sendo que é uma fase em que assim, a gente fala muito com as crianças, a gente chama muito a atenção das crianças, essa coisa da comunicação, e entre eles também é muito importante, né? Sobre a preocupação desses requisitos para a alfabetização, o que mais me deixa preocupada é em relação às contações de história, porque é na educação infantil que o repertório de histórias das crianças vai ser fundamental para que ela se alfabetize. Sim. De maneira, não digo correta, mas saudável, assim. Então, é na educação infantil que ela talvez não vá saber todas a correspondência entre letra e fonema. Fonemas? Mas ela precisa desse repertório de história. É pela contação de história que ela vai entrar no mundo da alfabetização. E como que o professor vai conseguir alcançar essa leitura se ele vai estar o tempo todo ali de máscara, não vai sentar com as crianças ao chão reunidas, elas não vão tocar o livro todas ao mesmo tempo, porque você vai precisar desse distanciamento, né? Então a leitura, a contação de histórias e ouvir histórias também está bem comprometido. A gente vai tentar reinventar todas essas práticas, mas a perda vai acontecer, isso é... Os pais, o que a gente vê, a gente tem um índice de baixa escolarização no país, né? Não é assim, no país a gente tem um índice muito grande de adultos com baixa escolarização. E a gente sabe que a escolarização dos pais, o nível de escolarização dos pais impacta diretamente o nível de desenvolvimento das crianças, né? Que podem ser favoráveis ou não. Você acha que nesse momento da pandemia, os pais, eles se envolveram de uma outra forma no compromisso com a escolarização dos seus filhos? Vocês conseguiram fazer essa mobilização? Como é que você vê isso, Lu? Olha, nós temos uma boa adesão nas atividades remotas ali, os pais têm interagido dentro das possibilidades, até que num percentual razoável. Eu acho que eles perceberam, sim, né, o quão complexo é ensinar alguém em casa o tempo todo. O que a gente vai fazer na proximidade desse retorno é intensificar a escuta dos pais, né? E também fazer com que esse retorno seja seguro não só para as crianças, mas também para os profissionais que estão aqui na escola. Então, toda a prática de higiene que a gente tiver na escola, ela vai ser reforçada ainda mais com as famílias. E isso só vai ser possível com a escuta, com a parceria com as famílias, um diálogo muito intenso. Esse momento de pandemia serviu muito também para que a gente conhecesse essas famílias mais do que antes. Então, saber quem está em casa com essas crianças, qual é a rotina que elas estão tendo ali. Os professores estão nessa ponta e eles sabem muito mais que eu, né? Eu preciso também fazer essa escuta dos meus professores que têm feito essa escuta das famílias. E eu fico muito feliz porque eu tenho um grupo de professores extremamente
aplicado e dedicado e que consegue fazer isso muito bem. Então isso me tranquiliza, que eu tenho um grupo de professores que faz o seu trabalho de maneira exemplar. Claro. Então... Mas ainda assim é um trabalho que precisa, é um novo trabalho, né? É um novo trabalho. A gente tem uma data para o retorno, um novo processo de escuta que nunca vai acabar, né? Exatamente. Ô Lu, e você é mãe também, né? Do Guilherme, que tem 2 anos e pouquinho ainda, é bebê, e que é aluno de uma creche pública, né? Então, e aí, você como mãe, né? Porque você se coloca dos dois lados, como é que você está aí? Qual é o seu desafio? Eu, como gestora de uma escola pública, eu faço o equipamento público funcionar da melhor maneira que for possível, seguindo todos os protocolos que estiverem ao nosso alcance, para que aquelas famílias que precisam mandar as crianças e decidiram por mandar sejam acolhidos, sejam recebidos com toda a segurança possível. Mas eu, como mãe de um bebê, não vou mandá-lo à escola. Eu, Luciana, pessoa, mãe, não sou a favor do retorno às aulas esse ano. Mas eu vivo uma realidade em que eu posso deixar essa criança sob os cuidados de uma outra pessoa e não dependo necessariamente do SEI para trabalhar. Uhum. Então, como mãe, eu não envio, não acho que seja o momento para isso. As aprendizagens já estão comprometidas, mas elas podem ser recuperadas quando todo mundo estiver seguro. Em contrapartida, como gestora, assim que a escola precisar abrir, ela vai abrir com a segurança que a gente puder disponibilizar para todos, principalmente para os professores, os funcionários que vão estar ali na linha de frente. Então, eu queria muito agradecer você, Lu, foi ótimo. Foi maravilhoso, a Luciana vai estar com a gente, já estou cheia de ideias para a Luciana estar com a gente mais vezes, né, para ela poder contar aí na prática, trazer seus professores para contar para a gente e compartilhar as ideias que eles tiveram com relação às atividades. E espero... Ótimos relatos, hein? Ótimos, né? Não é puxando a sardinha para o meu lado não, mas eu tenho um grupo muito bom aqui. Eu tenho certeza, né? Eles também, por terem uma gestora tão competente como você, eu acho que eles se sentem até estimulados de criar e de trabalhar, né? Apesar de todos os desafios. Então, gente, fica aqui meu convite para vocês. Se inscrevam no canal do YouTube no Sou Professora, para vocês compartilharem nas escolas de vocês, com os professores amigos de vocês, e vamos construir essa rede de apoio que os professores estão precisando tanto, né? Eu estou vendo aqui nos comentários, e assim, só precisamos de apoio. Então, é isso aí, gente. Muito, muito obrigada. Lu, beijo para você e para o Guilherme. E até a próxima, tá bom? Tchau, Lu! Tchau, tchau!